Eu vou compartilhar aqui o material aqui com vocês. Um minuto. Abriu aí para vocês? Agora sim. Beleza. O meu sim. Tem que dar uma travada aqui. Prof, Oi. hoje era para mim e para Nana apresentar o trabalho, né? Sim. Tu quer que a gente apresente agora no início ou no final? Pode ser agora no início. Vocês já estão prontas? Nana tá aí? Tô aqui, tô tentando já achar o slide aqui para compartilhar. Se o prof Tá bom. deixar. Fazer isso primeiro, então, deixa eu interromper Professor, o tem aqui. o nosso grupo também. Vou colocar. Pode falar. Tem o meu grupo, eu, a Duda, a Chay e a Thaís. Daí a gente apresenta depois delas, tá bom? Show de bola. Beleza. Prof, Oi? eu não tô conseguindo compartilhar aqui. Como é que faz pelo celular mesmo? O celular vai ter os 3 pontinhos ali. Ali nos 3 pontinhos que você vai achar. Nada ainda? Ainda não. Eu não tô, ele aparece para não compartilhar, sabe? Aham. Manda o slide no meu e-mail, então, que eu compartilho aqui. Aí eu vou passando os slides para vocês. Já tá no e-mail do prof. Ah, já tá? Já, aham. Tá com qual nome lá? Só para eu Tá Nana Chara e Daniel. deixar rápido aqui. Tá com qual título? Trabalho Nana Chara e Daniele, prof. Eu reenviei.
Enviou? Ah, obrigado. Eu vou abrir aqui. Chegou? Chegou. Deixa eu abrir aqui. Opa. Compartilhar aqui, então. Professor, posso mandar o nosso também? Daí tu passa. Pode mandar lá no meu e-mail, então. Então tá, vou mandar com o título daí, que é micro-ondas, tá? Tá. Estão vendo? Sim, aham. Sim. Obrigada, prof. Nada. Boa noite. O trabalho é sobre corrente galvânica, é o meu da Nana. Pode passar. A corrente galvânica é uma corrente contínua que mantém sempre a mesma intensidade, tanto no valor quanto em direção e unidirecional. A presença de 2 eletrodos positivo e negativo. Pode passar. Já passei? Essa corrente pode ser gerada através de retificadores de corrente alternada ligados à rede elétrica, que possui polo positivo e negativo, o que proporciona a movimentação de íons. Efeitos sobre os nervos sensitivos. Produz uma semelhança de cosquinha, com o aumento da intensidade passa para formigamento e chegando a ardência e dor. Os usos terapêuticos variam de acordo com o polo que é usado. O polo positivo é para neurite, bursite, lombalgia, tendinite, edema, e o polo negativo para distensão, fibrose e artrose. As contraindicações é para vertigem durante tratamento, irritabilidade cutânea, marca-passo, implantações metálicas no campo de aplicação. Uma das aplicações clínicas utilizadas da corrente galvânica é a iontoforese, que é uma técnica terapêutica que envolve a introdução de íons no tecido corporal por meio de uma corrente elétrica direta. Iontoforese é usada no tratamento de condições musculoesqueléticas inflamatórias, efeitos, modificação de cicatriz e cura de ferimento, tratamento de edemas. Oi, estão me ouvindo? Sim. Só não repara que o Discovery Kids está em fundo, né? Porque é o único jeito do meu filho ficar quietinho. Então, a corrente galvânica, ela, voltando um pouquinho, ela tem a característica as características, né? Ela é uma corrente unidirecional, ela tem baixa voltagem e ela forma um campo eletromagnético. Possui a capacidade de efeitos térmicos, químicos e fisiológicos. Aí a gente tem um estudo de caso, né? Baseado nos efeitos da corrente galvânica, a fisioterapia dermatofuncional vem utilizando o electrolifting, que é um tratamento que visa a atenuação de rugas e linhas de expressão. A amostra estudada foi 6 pacientes. A amostra estudada foi 6 pacientes que apresentam rugas ou linhas de expressão. O tratamento foi composto por 10 sessões, uma por semana, realizadas através de térmica de deslizamento. E a corrente foi aplicada através do aparelho Striat. Verificou-se
que 83,3% das pacientes obtiveram melhora no nível de satisfação pessoal. Já na avaliação da sensibilidade dolorosa, 50% das pacientes não apresentaram alteração. 33,4% das pacientes apresentaram diminuição na sensibilidade dolorosa. E 16,6% apresentaram o aumento na sensação dolorosa. Em relação à análise fotográfica, os analisadores obtiveram um acerto de 60%. Após as 10 sessões, o tratamento demonstrou resultados satisfatórios na atenuação das rugas e das linhas de expressões, podendo ser comprovados através do aumento no grau da satisfação pessoal das pacientes submetidas ao tratamento. Então, é isso. A corrente galvânica, quando ela é aplicada sobre a superfície corporal, os íons positivos e negativos são dissolvidos nos fluidos corporais. São movimentados para a região subcutânea, próximos aos eletrodos na superfície da pele. Então, é isso, prof. Uhum. Pessoal, alguma pergunta? Pelo silêncio, acredito que nenhuma pergunta, né? Então, seria interessante se tivesse algumas fotinhos, né? Para a gente ver ali um antes e depois, alguma coisa assim, para ver realmente qual é o efeito. Vocês viram se esse estudo tinha alguma foto, alguma coisa? Tinha, prof, mas eu esqueci de botar no slide. Mas eu posso pôr para o prof corrigir daí novamente. Mas pode só... Daí fica então para você trazer então para a próxima aula, só trazer as fotinhas só do antes e depois, com os efeitos, para a gente conseguir visualizar melhor como é esses efeitos, né? Sim, eu trago e passo. Beleza, aí antes da gente iniciar a aula que vem, aí tu mostra pra ele, mas tá tranquilo. Ok? Obrigada, prof. Nada. Deixa eu ver aqui agora. Já mandou lá para mim? Já, né? Tá aqui, micro-ondas. Já mandei. Deixa eu baixar aqui. Chay, tá por aí? Oi, tô. Pode começar, professor? Podem começar. Tá. Boa noite, nós vamos falar sobre micro-ondas. O grupo é composto pela Bruna, eu, Chayana, Maria Eduarda e Thaís. Pode passar, professor. Já passei. Demora um pouquinho para aparecer aí, mas já passei. Tá. Então, micro-ondas são correntes eletromagnéticas de alta frequência, cujo comprimento de ondas autorizado para realizar a terapia
é de 12 centímetros, com frequência de 433,92 MHz, 915 e 2.450. Então, trata-se de uma radiação não ionizante que não produz alterações na estrutura molecular, tendo a água como principal responsável pela transformação em calor a energia das microondas. A característica principal desse tratamento é a profundidade, já que atravessa a pele e o tecido gorduroso de pequenas espessuras, sem perder sua energia, utilizando toda esta energia nas capas musculares. Esse recurso físico é bastante utilizado nas clínicas de fisioterapia, de maneira que as principais patologias beneficiadas são as dos tecidos moles, promovendo basicamente o aumento do fluxo sanguíneo, facilitando na mobilização, cicatrização tecidual e o alívio de dor. O efeito terapêutico das microondas está baseado em dois aspectos fundamentais: a vasodilatação, que facilita o movimento dos agentes da inflamação, e o aporte de agentes reparadores, o efeito que estimula a formação de novos tecidos. Vou falar um pouquinho sobre importantes propriedades físicas das microondas. Reflexão, que é o coeficiente da reflexão, ocorre pela relação entre as intensidades incidentes e a refletida. Este coeficiente apresenta-se elevado na interface ar-pele, ou seja, mais da metade da irradiação é refletida nessa interface e somente 44% penetra a pele. A absorção, em termos terapêuticos, é a principal propriedade física das microondas, pois indica a transformação da irradiação em calor, ocorrendo principalmente nos tecidos mais irrigados. E onda estacionária é o acúmulo de energia pelo tecido numa determinada área ocasionada pelo encontro da irradiação, refletida por diferentes interfaces com a transmitida. A 12... Só um minutinho. Tá bom. Tem que aceitar um povo aqui. Aparece eu aceitando o povo aqui ou continua no material aí para vocês? Tá no trabalho. Ah, tá. Então poderia ter continuado, desculpa. Pode continuar. Vou falar um pouco sobre a dosimetria. A dose a ser administrada depende dos seguintes fatores: potência da emissão do aparelho, não confundir com a potência de consumo do equipamento, que é quanto ele gasta de energia para funcionar, distância do refletor com a superfície, tempo de duração do tratamento, a energia aplicada durante um determinado tempo expressa o conceito da dose total aplicada, e obedecer à sensação térmica subjetiva do paciente. Vai, Maria Eduarda. Duda. Cadê a Duda?
Foi tomar um café. Ela disse que deu um probleminha ali. Tá, então eu leio a parte dela. Tipos de reflexores ou irradiadores. Esse aqui é um tipo, né, que aparece ali na foto, é um dos mais utilizados. É o irradiador de campo redondo ou circular. É recomendável seu emprego quando se deseja um grande efeito de penetração em partes corporais delimitadas. Esse tipo de refletor parece ser o mais empregado, sendo considerado universal. Irradiador de campo longitudinal ou longo. Este refletor é utilizado para irradiar grandes áreas, como membros e musculatura paravertebral. Um terceiro refletor ainda não disponível nos equipamentos nacionais é o irradiador de grande campo, que pode ser fixos ou articulados. Seu formato permite a utilização nos contornos corporais, especialmente nas articulações do joelho, quadril e região lombar. A gente pesquisou e a gente pegou de um livro mais antigo. Eu acredito que esse equipamento já tenha no Brasil, né? As indicações. Ele é indicado para analgesia, acelerar a cicatrização de tecidos, reabsorção de hematomas e edemas, estimular a circulação sanguínea, relaxamento muscular, aumento da extensibilidade do colágeno, aumentando a amplitude de movimento, entorse subagudas ou crônicas, distensão muscular, tendinite, tenossinovite, lombalgia, lombociatalgia e pós-imobilização. As contraindicações. Próximo a marca-passos não blindados ou com blindagem insuficiente, neoplasias, tumores malignos, gestação, osteossínteses com placas e parafusos fixados externos, artroplasias, tuberculose, processos infecciosos, sensação térmica comprometida, idade avançada cujo paciente não coopera ou em decorrência de alguma incapacitação, trombose venosa profunda, febre. Mais algumas contraindicações. Áreas isquêmicas, cardiopatas descompensados, período menstrual, tecidos expostos à radioterapia, hemofilia sem a reposição dos fatores, região da cabeça, região precordial, gônadas, epífise de crescimento ósseo, artrite e artrose, hemorragia e feridas ou curativos molhados. Vou falar um pouquinho sobre os princípios para a utilização do micro-ondas. Depois de ter feito a avaliação do paciente de ter escolhido a diatermia por micro-ondas como recurso fisioterapêutico, verifique se todos os perigos e contraindicações possam invalidar a terapia. Como início de preparação para a terapia, é bom frisar que as ondas eletromagnéticas interagem com objetos metálicos, que podem funcionar como antenas. Portanto, peças de metais, cadeiras ou mesas de metal não devem ser utilizados durante o tratamento. Também podem ocorrer alguma interferência elétrica com outros equipamentos eletrônicos, como celular, computador. Estes objetos devem ficar a uma distância de pelo menos 1 metro.
Tendinite do supraespinhoso. Ele surge quando um tendão do ombro fica inflamado, sendo a dor no ombro um dos principais sintomas. É indicado micro-ondas para as condições inflamatórias subagudas e crônicas das camadas de tecidos profundos, pois elas são capazes de aumentar o fluxo sanguíneo, diminuindo a rigidez muscular e aumentando o seu relaxamento, melhorando assim a recuperação das lesões. Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma? Ok. Eu tenho uma pergunta. Teoricamente, a gente poderia fazer o micro-ondas na inflamação aguda? Eu creio que Acho sim, que ele alivia um pouco a dor, né, nas inflamações subagudas e até crônicas, então na aguda seria indicado também. Em que regulação? Por exemplo, numa regulação contínua, seria possível colocar esse aparelho numa inflamação aguda? boa pergunta, hein, professor? Excelente pergunta. E aí? Estou esperando a excelente resposta também. E aí, vai vir a resposta? Professor, Olha, professor, tá me qual que é a ouvindo? pergunta, professor? Vamos voltar então à pergunta. A pergunta é, já que vocês estão falando de tendinite, né, e falaram ali na sua conclusão de tendinite subaguda e crônica, né? Numa modulação contínua do micro-ondas, seria possível também tratar a tendinite aguda? eu acho que sim, em doses mais baixas, né? Olha, eu acredito que sim, pelo efeito terapêutico dele, né? Que envolve vasodilatação, tem a questão dos agentes de inflamação também, e os agentes reparadores. Professor, Oi. tá me ouvindo? Ai, meu Deus, agora deu certo. Eu não sabia mexer nesse negócio. A Bruna apresentou a minha parte, mas eu tinha uma coisinha para acrescentar aqui nos refletores. Será que tem como eu acrescentar? Pode falar. Tá, então o refletor redondo ou circular, ele é o que vem geralmente nos equipamentos, né? Uhum. E o que mais? Ai, que horrível, professor, desculpa, eu não estava conseguindo mesmo aqui. Não, sem problema, a gente entende que isso pode Tá, acontecer. então aqui. Alguns fabricantes estrangeiros oferecem até 8 tipos de emissores, como os de contato direto, utilizados em áreas muito delimitadas. São os dedos, ATM, sinusite, entre outros.
além dos emissores intracavitários corporais, que existe o emissor anal e vaginal também, que é indicado para o tratamento de afecções como prostatite, anexite e salpingite. E a distância entre o refletor e a pele do paciente oscila entre 1 e 10 centímetros, e a incidência do feixe deve ser sempre perpendicular à área tratada. Então, é isso que eu ia acrescentar a minha parte da apresentação, no caso que eu não tive a oportunidade de apresentar. Tranquilo, a gente entende. Obrigada. Nada. Mas mesmo assim, voltamos à nossa pergunta. E qual é a pergunta que eu acho que eu perdi, aqui desesperada? A pergunta é o seguinte, né? Na conclusão foi colocado que um aparelho que teria um efeito positivo em tendinites subagudas e crônicas, né? Aí meu questionamento foi, na modulação contínua desse aparelho, ele teria um efeito também benéfico em inflamações agudas? Acredito que na aguda, sim, porque como o paciente tem dor na inflamação aguda, esse aparelho ele causa analgesia, o fluxo sanguíneo é aumentado também, que acaba tirando não tirando, né, mas trabalha contra a inflamação, metabolismo local, que é anti-inflamatório, ação trófica anti-inflamatória. Eu acho que... Bom, então, vamos tentar entender fisiologicamente o que pode acontecer, né? Tá. Digamos que na inflamação aguda, o metabolismo ali no local, até devido a essa tentativa ali de recuperar aquele tecido, ele já vai estar absurdamente acelerado. Se você colocar um aparelho lá que vai acelerar ainda mais esse metabolismo, vasodilatar ainda mais, vai acabar aumentando essa inflamação, ao invés de acelerar. Até por isso que em todos os aparelhos que a gente falou até agora, em nenhum a gente colocou como indicativo colocar qualquer aparelho de calor, seja ele superficial ou profundo, como benéfico numa inflamação aguda. Então é totalmente contraindicado qualquer aparelho de calor em inflamações ou lesões agudas. Mas isso por conta do metabolismo acelerado. Exatamente, né? Exatamente. Por isso que daí, já numa subaguda, numa crônica, onde já um processo já é diferente, aí a gente consegue colocar esses aparelhos exatamente para acelerar o processo inflamatório e com isso reconstituir ali aquele tecido lesionado. Porém, existe uma forma de você utilizar ele, teoricamente, que até eu falei na aula que eu não vejo tanto resultado, porém está nos livros que, né, e tem essa modulação também no aparelho que pode ser utilizado. Que modulação é essa? Que forma que a gente pode utilizar que seria possível tratar uma inflamação aguda com micro-ondas? Eu não sei te dizer. Inclusive, é uma modulação que você consegue utilizar no micro-ondas, falando em questão de aparelhos que geram calor, né? No micro-ondas, no ondas curtas, no ultrassom. Todos eles têm essa aquela pulsada, professor? Exatamente, né? Modo pulsado. Temos ali a modulação contínua, né? Que vai ficar lá enviando aquelas ondas continuamente, e a forma pulsada, que a forma pulsada é exatamente para quê? Para não gerar calor. E com isso não vai irritar aí essas inflamações agudas. Teria, teoricamente, o efeito fisiológico, porém não teria esse calor e com isso também não afetaria essas lesões agudas. Professor, e eu tenho uma pergunta também. Diga. Por que o micro-ondas não é mais utilizado? Deixou de ser utilizado. Não é mais tão utilizado com frequência assim, né? As clínicas não têm mais tanto. É super utilizado. Eu conheço várias clínicas que ainda utilizam micro-ondas, e utilizam muito, até porque ele facilita muito
na dinâmica da clínica, né? Porque, por exemplo, o ondas curtas é tranquilo de você utilizar com pacientes deitados, né? Uhum. Porém, pacientes sentados já fica um pouco mais limitado, em joelho, alguma coisa assim, né? Um pouco mais difícil de você utilizar, né? Ou cotovelo, mão, né? Agora, por exemplo, o ombro, se não tem uma maca, alguma coisa, o micro-ondas tu já consegue colocar no ombro, já consegue colocar no cotovelo, na região de trapézio. Então, te facilita muito a forma de você utilizar o aparelho. Entendi. É que esse livro que eu emprestei pra gente fazer o trabalho, eu emprestei de um fisioterapeuta, sabe? E quando eu falei o tema do trabalho, eu até falei pra ele, né, que a gente não tinha achado praticamente nada, assim, na internet sobre ele, que é bem vago, assim, não tem quase nada. E ele disse pra mim que era porque esse aparelho não era mais muito utilizado, que ele não tinha mais tanta utilidade, assim, né? Talvez... Licença, Pro. Oi. Ela deve estar falando do micro-ondas, não é daquele que era tipo um igluzinho, assim, que colocava em cima do membro? Tipo um forninho? Não, esse aí é o forno de Bière. Aí é outra história. E o forno de Bière não faz nem calor profundo, é calor superficial, né? O que ela está falando é o micro-ondas, que é bem parecido com ondas curtas, porém ele só tem um cabeçote, né? E ondas curtas ele ou vai ter 2 cabeçotes ou vai ter as 2 placas, né? Os 2 chilipaques. Certo? Até... porque provavelmente deve ter entrado outras pessoas aqui. Vou abrir aqui o material delas aqui de novo. Ver se eu acho aqui. Só para a gente mostrar de novo aqui a fotinho do micro-ondas. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu compartilhar aqui de novo com vocês. Ó, esse aqui é um tipo de micro-ondas. Já trabalhei com esse tipo de micro-ondas. Tem um outro aqui que eu... Esse aqui foi até o último tipo de micro-ondas que eu já trabalhei. Tem até na clínica que eu trabalho, tem esse micro-ondas ainda lá. E é bastante utilizado e tem... E é muito bom, inclusive, né? Os efeitos são bem interessantes. Tranquilo? Tranquilo, prof. Então, a minha dúvida era, eles são utilizados ainda, então, esse aparelho. Falar. Acho que caiu, né? Eu vou compartilhar então aqui o meu material para a gente finalizar os assuntos que a gente tinha. Opa, não é esse aqui não. Aí depois só ficaremos aí com as revisões para a provinha, né? Então, hoje vamos falar aí um pouquinho mais ao fundo, né, sobre a aplicabilidade clínica na mecanoterapia. É bem interessante que é o que vocês vão estar fazendo, né? Quem for trabalhar aí em clínica, com os atendimentos variados aí, né? Que normalmente é como a gente começa,
né, trabalhando na fisioterapia, vai lá pegar numa clínica e vai normalmente trabalhar com todo tipo de paciente, né? A não ser que você pegue já numa clínica que é voltada para neuro, aí você vai atender somente pacientes neuro ou respiratória, né? Assim por diante. Ou então, na maioria das vezes, como acontece, é você atender numa clínica que atende de tudo. Então pode aparecer paciente criança, adulto, idoso, respiratório, neuro, orto, né? Pode acontecer de tudo. Então é interessante a gente ter um conhecimento aí bastante amplo sobre os aparelhos de mecanoterapia que a gente pode utilizar, né? Que eu vou mostrar aqui alguns deles, né? Falando com algumas variações que a gente pode utilizar, mas sem dúvida não chega nem perto da quantidade de coisas que tem, porque além da variedade de equipamentos que a gente tem, muito vai da criatividade também do fisioterapeuta, né? Não quer dizer que aquilo ali foi feito para um certo exercício que você não pode utilizar de outras formas, né? Usando aí a sua criatividade, né? Então temos aí algumas situações, né, que a gente vai estar buscando nos nossos pacientes, né, que é, por exemplo, flexibilidade, né, os movimentos, ter os movimentos mais amplos, né, e tendo essa amplitude de movimento livre, vai melhorar aí com relação às dores, né, não somente das articulações, como também aí muscular, facial, entre outras situações aí também, né? A falta de flexibilidade, né, em uma articulação pode afetar toda aí a cadeia cinética do corpo, né? Então, todos os movimentos do corpo, como eu já falei aí várias vezes para vocês, né? O nosso corpo, ele é uma unidade só, né? Então, tudo vai acabar realmente repercutindo sobre todas as estruturas. Então, se algo não está se movimentando, se tem dificuldade, sem dúvida vai repercutir aí no corpo inteiro, gerando aí lesões que a gente vai ter que tratar, né? Aí temos aí, né, já alguns exemplos, mas depois eu vou mostrar ali uma quantidade de aparelhos, que até fiz uma pesquisa rápida lá no site ali de venda de equipamentos, vi ali que tem até uns equipamentos diferentes, interessantes, que vão inventando aí a cada dia, né? Mas aqui só mostrando, né, alguns equipamentos iniciais aí, onde você pode trabalhar de diversas formas, né? Como já mostra ali a bola suíça, por exemplo, mostrando ali um alongamento de quadríceps, né? Aí você olha, né, imaginando a bola normalmente a gente utiliza para trabalhar ali coluna, né, de deitar na bola e coisa e tal, e de repente você vê que você pode trabalhar outras situações ou de outras formas, basta usar aí a sua criatividade, né? A tábua ali de alongamento também, né? De alongamento ali do tríceps sural, que é essa musculatura ali da panturrilha. A força muscular, né? Então você vai poder trabalhar muitos exercícios ali de força muscular, ou pode ser que a sua clínica tenha ali os equipamentos de musculação, porque não pode ser utilizado também, né? Para várias regiões ali da musculatura, porque muitas vezes o que o teu paciente vai precisar é exatamente fortalecer a musculatura. Às vezes é por falta de força que ele não consegue realizar aquele movimento, ou a dor dele pode ser por compensações geradas por aquela fraqueza muscular. Então, sem dúvida, o fortalecimento é uma forma que você vai utilizar bastante aí de tratamento na cinesioterapia, utilizando esses recursos mecânicos. Aí, só continuando com o que eu havia falado para vocês, né, sobre a fraqueza muscular, inclusive, né, essas fraquezas musculares podem resultar também nas dificuldades no movimento ali da marcha, né? Porque se você não consegue, tiver uma fraqueza igual a musculatura essencial nos movimentos ali do deambular,
sem dúvida, vai haver compensações e essas compensações vão gerar também aí lesões, né? Quem teve lá naquela minha aula lá do estudo da marcha percebeu bem como é importante as ações musculares na marcha que devem acontecer ali de forma sincronizada e da maneira correta, os movimentos também acontecendo da maneira correta, para que não ocasione aí compensações e, por consequência, lesões, né? Aí o treinamento resistido é exatamente aquele exercício progressivo onde você vai fortalecer os músculos, onde você vai colocar ali uma resistência, né, sobre a musculatura para gerar o fortalecimento da mesma, né? Aí agora aqui mostrando alguns, vou tirar aqui dessa para ficar aqui mais fácil, que vocês conseguem ver a seta assim, né? Só confirmei para mim a setinha do meu mouse aqui. Deve estar movimentando devagar, mas estão conseguindo ver, certo? Pessoal, estão aí ainda? Dá para ver sim, prof. Beleza, show de bola. Então, aqui temos uma cadeirinha aqui de quadríceps, né? Como mostra aqui na foto ao lado, onde o paciente vai sentar ali para fortalecer o quadríceps, né? Ou seja, esse grupo muscular que fica ali na parte anterior da coxa, né? Mas é um aparelho de academia que você pode fazer na academia. Então, todos os aparelhos de academia, se tiver dentro de uma clínica, você também pode utilizar, né? Aqui já mostra também aqui a caneleira, que você também pode utilizar, né? Não necessariamente você precisa utilizar a cadeira de quadríceps para fortalecer quadríceps, você pode fazer numa maca, numa cama, numa cadeira, que seja aí um pouco alta, né? E colocar uma caneleira ali no pé da paciente e pedir para ela estender o joelho. Você vai estar fortalecendo a musculatura do quadríceps. Então, não necessariamente você precisa usar cadeira. Tem também a caneleira que pode ser utilizada, né? Os halteres também você vai utilizar para exercícios aí, principalmente de membros superiores, né? E aqui já tem uma mesinha mais funcional, né? Onde você vai gerar ali vários movimentos, né? Como aqui a rodinha para amplitude ali de ombro, aqui aqui você colocaria o antebraço, seguraria ali fazendo exercícios de prono supino, né? Aqui uma toabinha também de flexão e extensão de punho, aí tem as bolinhas ali que você pode trabalhar também. Então, N situações funcionais ali, mais para realmente trabalhar esses movimentos funcionais ali de membro superior. E aí aqui mais uma vez mostrando a questão do halter, que você vai poder trabalhar ali, como ela está fazendo aqui, exercícios do bíceps ali braquial, né? Bíceps braquial. Onde aparentemente ela está realizando ali que tipo de exercício, pessoal? Flexão de cotovelo, né? Flexão de cotovelo, mas é um exercício ativo, assistido, passivo, o que é? Parece ser ativo. Eu acho que é passivo assistido. Na verdade, é ativo assistido. Isso. Ativo assistido, ou seja, ela provavelmente iniciou o movimento e a fisioterapeuta está ali ajudando o final do movimento, né? Então, um exercício ativo assistido de bíceps, né? Realizando ali a flexão de cotovelo com o pezinho ali com o halter. Aqui temos outros 3 aparelhinhos bastante utilizados aí em clínica. O primeiro aqui é o disco proprioceptivo, né?
onde normalmente a gente utiliza, até pelo próprio nome, para propriocepção, ou seja, o paciente vai ficar ali ou com o pé ou com os dois em cima e vai tentar se equilibrar ali no local, onde você vai trabalhando tanto propriocepção de tornozelo, joelho, quadril, né? Nesse tipo de aparelho. Mas, como eu falei, você pode também utilizar esse aparelho para outras funções, como, por exemplo, mobilização ativa de tornozelo. Paciente sentado, com o pé ali sobre o disco, fazendo os movimentos ali de flexão e extensão, né, mobilizando o tornozelo, movimentos de supinação e pronação de tornozelo e os movimentos de rotação nos dois lados, exatamente para mobilizar aquele tornozelo, principalmente em situações iniciais de tratamento, né, com o paciente, onde a gente não vai conseguir realizar muitos exercícios, e a fase inicial a gente vai tentar trabalhar o quê? Mais a questão de analgesia, amplitude de movimento, diminuição de edema. Então, esse seria um trabalho interessante para a gente mobilizar e tentar ganhar movimento aí de tornozelo. A mesma coisa com a tábua de quadríceps, né? Tábua de quadríceps você também pode, além de utilizar como propriocepção, só que ao invés de ele ter tantos movimentos, né, como diz o proprioceptivo, ele vai trabalhar apenas 2 movimentos de cada vez, né? Você pode ficar com o pé, no caso de frente aqui com a tábua de quadríceps, trabalhar somente flexão e extensão, ou com o pé aqui de lado, né? Trabalhando somente supinação e pronação ali do pé, né? Ou também fazendo daquela forma que eu falei, né? Sentado e trabalhando ali os 2 movimentos conforme você movimenta a tábua de quadríceps, né? Já o balancim já é um aparelho que acaba sendo mais para propriocepção mesmo, principalmente uma fase aí mais avançada. Quem já subiu em cima desse aparelho sabe que ele não é muito simples de você conseguir se equilibrar, né? Então, mas também, como eu falei, vai da criatividade do fisioterapeuta. Agora, a minha mente não vê outra função para esse aparelho a não ser proprioceptivo, mas, como eu falei, né? A criatividade vai de cada um. Pode ser que vocês consigam aí pensar em algo que eu não pensei agora no momento. Outros aparelhos que você pode também trabalhar propriocepção, por exemplo, né? Esse disco, né? Aqui com as bolinhas, você pode trabalhar tanto parte proprioceptiva como também a sensitiva, né? Com as das bolinhas ali na região plantar, você também pode estimular essa situação, né? E a cama elástica também você pode trabalhar a questão proprioceptiva, mas também já algo mais dinâmico, né? De exercício aeróbico, ou exercício também aí de fortalecimento de membros inferiores, né? Tudo aí você pode estar utilizando esses aparelhos. São aparelhos que também são bastante utilizados nas clínicas. Aí aqui, agora aparecendo um pouquinho maior, né? Esse aqui fazia parte também daquela mesinha lá de membros superiores, né? De aparelhos funcionais. Aqui é o exercitador de punhos, né? Onde o paciente vai botar a mãozinha ali e flexionar e estender o punho, né? Aqui é um exercitador de mãos, né? Até na apresentação das colegas, elas colocaram, mas era um outro tipo de aparelho, era o Digiflex, mas a função acaba sendo praticamente a mesma, né? E aqui tem esse disquinho aqui, que esse aqui é bem interessante, porque ele, além de trabalhar com os flexores ali de dedos, você também pode colocar a mãozinha mais fechada e tentar abrir os dedos, né? Então ele pode trabalhar tanto flexão quanto extensão de dedos. Bem interessante, bastante utilizado também aí para lesões da mão aí em geral. Aí aqui a tábua de quadríceps, que eu até tinha perguntado para vocês se alguém conhecia, como é que funcionava e tal. Aí eu já coloquei uma fotinho aqui mostrando como ela funciona. Aí digamos aqui que ele está
precisando fortalecer a estrutura aqui do quadríceps, você pode colocar uma caneleirinha ali e pedir para ele ir esticando a perna. Aí ele consegue trabalhar fortalecendo o quadríceps deitado aqui numa maca, né? Ou simplesmente ele fez uma cirurgia de joelho e não está conseguindo flexionar o joelho. Você pode colocar ele aqui na tábua de quadríceps e deixar a gravidade cuidado de tudo, né? Aí tudo depende também de como tá esse grau, né? Porque daí aqui você pode ir esticando aqui essa tábua aqui de quadríceps para não forçar demais o joelho dele também. Então tudo vai de acordo com a sua avaliação do paciente e como você vai tratar e como você prescreveu aí esses exercícios que você vai realizar com o mesmo. Tá tranquilo, pessoal? Eu tô falando muito rápido. Por mim tá bem tranquilo. Tranquilo. Tá, beleza. Esse aqui é chamado de CPM, se eu não me engano. Vocês já viram uma maquininha dessa daí? Nunca. Então, essa maquininha, digamos aí que é a mesma coisa que aconteceu com aquele paciente lá de cima, ele não consegue flexionar o joelho, fez uma cirurgia de joelho, sei lá, uma reconstrução de LCA, mas ficou muito tempo sem se movimentar e está com o joelho travado lá, não consegue nem esticar e nem dobrar o joelho. Essa maquininha você vai colocar ali no paciente e ele vai fazendo uma extensão e flexão, né? Vai estender e vai flexionar até o limite ali do paciente de forma passiva. Né? Aí, por exemplo, para o fisioterapeuta não ficar lá 1 hora mobilizando aquele joelho, ele fica ali naquele aparelhinho, aperta o botão e o aparelhinho vai estar fazendo isso para ele. Aí consegue ir mobilizando por maior tempo e de forma contínua, lógico. Como você programa lá, eu quero 20 minutos mobilizando o joelho direto sem parar, de forma passiva. Coloca e fica. Né? Bem interessante. Quanto vocês acham que é um aparelho desse daí? R$6.000. Quase. É em torno aí de R$7.500. Um aparelhinho desse. Então, é uma aquisição bem cara para se ter aí numa clínica, né? Então, por isso que dificilmente vocês vão encontrar. Na realidade, eu nunca encontrei isso numa clínica. Eu já vi pessoas comprando, né, fisioterapeutas comprando para alugar para pacientes. Né? Porque daí ele vai lá, aluga para o paciente fazer em casa. Coloca lá no aparelhinho lá para ficar mobilizando em casa esse aparelho, porque comprar para ficar utilizando em clínica, quer ver se é clínica que atende plano de saúde, SUS, os atendimentos não pagam esse aparelho de jeito nenhum. Né? Então, financeiramente, não seria muito interessante para a clínica. Mas eu trouxe aí para vocês porque é um recurso que pode ser utilizado. Aí aqui tem o step, né? Step vocês sabem como é que funciona, né? Step é de ginástica, né? Você vai fazer ali os exercícios, subindo em cima, descendo do step, mas, como a gente falou, ele pode ser usado para vários exercícios. Pode deitar ali no step, com os halteres fazer um trabalho de exercício de peito. Aí vai da criatividade do fisioterapeuta. A rampinha ali também, né? Alongamento de tríceps sural, mas também você pode trabalhar de outras formas também, basta ter criatividade. Aqui é aquela bolinha, né, que a gente tem a semi-bola, né, lá no laboratório de fisioterapia, mas também tem a bola inteira com as cordinhas, é basicamente a mesma coisa, só que a única diferença é que ela não vai ter meia bola, então ela vai do laboratório, ela vai ter uma estabilidade maior, né? Aí já vai trabalhar também com a questão da instabilidade. Então,
tem esse fator interessante também se você quer trabalhar ali um equilíbrio também da musculatura ali postural da paciente, né? Trabalhar ali o equilíbrio junto com os exercícios de membro superior. Aí temos aí alguns recursos bastante utilizados aí na clínica, que é a faixa elástica, né? O bastão que dá para utilizar tanto para exercícios, quanto para alongamento, mobilização, fortalecimento, né? Você pode pegar ali o paciente, colocar uma caneleira aqui de 2 quilos e pedir para ele levar esse peso. Vai funcionar exatamente como um pezinho aí, né? Para trabalhar os exercícios. Então, bem interessante também. E esse aqui também está sendo bastante utilizado, né? Já fazendo um merchan aqui da TheraBand, né? Que é aquela faixa elástica, só que ela é um círculo, ela já é fechada. Então você pode colocar ali na perna do paciente, pedir para ele fazer ali abduções, trabalhando a musculatura ali dos abdutores, né? Nas mãos ali, abrindo, fortalecendo ali as musculaturas ali dos extensores, dos rotadores externos ali de ombro também. Então tem várias formas de você trabalhar com esse equipamento, né? Como a gente já tem aqui no exemplo, né, da faixa elástica, você pode utilizar aqui trabalhando a musculatura lá das costas, né? Romboides, por exemplo, você pode trabalhar abrindo ali, fechando bem as escápulas lá atrás, né? Então, dá para utilizar o TheraBand dessa forma. Dá para utilizar também fazendo exercício junto com outro exercício lá com bola, fazendo um duplo exercício, né? Então, também é interessante. Então, como a gente está sempre batendo nessa tecla, né? Tudo vai através também aí da criatividade do paciente, do fisioterapeuta, desculpa. Aqui outros exercícios com faixa elástica, né? Alongamento aqui de tríceps sural, ou pode ser também o fortalecimento do tríceps sural, né? Faixinha ali no pé e ele fazendo movimento de flexão plantar, né? De plantiflexão. Alongamento aqui da musculatura posterior, né? Ali do tronco, né? Aqui, 2 trabalhos de equilíbrio, né? Pode ser a bolinha ali em cima das mãos, ali ele vai segurando, e também aqui na bola. Então, bem interessante também a forma ali de trabalhar com a bola, né? Aqui mostrando aqui a parte da tábua proprioceptiva, né? Trabalhando a questão também do equilíbrio. Aqui baixando bem a base. Aqui auxiliando em exercícios abdominais, com a bolinha ali no centro, né? Aqui a rodinha de ombro, né? Exatamente para trabalhar mobilização de ombro. Esse aqui é chamado de Circle Magic, né? Que é um arco onde você vai trabalhar. Por exemplo, ele foi feito para ser trabalhado dessa forma. Por exemplo, vai botar as pernas aqui dentro, encostar os joelhos aqui nas laterais e você vai abrir a perna, fazer uma abdução de perna, trabalhando os abdutores, né? Os joelhos flexionados, trabalhando aqui os abdutores. Ou com as pernas do lado de fora, também encostando os joelhos aqui nas laterais e apertando esse círculo, né? Então ele vai diminuir o tamanho dele aqui, né? E vai apertar, trabalhando a musculatura dos adutores ali de coxa. Mas nada também impede você trabalhar até mesmo com os membros superiores, colocando os punhos aqui dentro, né, tentando abrir os braços, ou apertando, né, tentando fechar o círculo aqui com as mãos também, então, trabalhando também membros superiores. E a criatividade também, você pode fazer o que quiser, desde que tenha uma funcionalidade, um objetivo aí no seu tratamento, né? Aí tem essa maravilha aqui também, para quem consegue fazer, né? Para quem tem um abdômen bem forte, né? Que é aquelas rodinhas onde você coloca a mão ali e vai rolando ele até lá na frente, trabalhando ali musculatura abdominal, né?
Bem interessante também. E temos ali o circo ergômetro, né? Que é uma bicicletinha onde você pode trabalhar tanto com os pés quanto ali com as mãos também, trabalhando a funcionalidade aí desses membros, né? Aí tem o espaldar, né? Vocês lembram que tem o espaldar lá no nosso laboratório, né? Então, como a gente já tinha falado, né? Espaldar você pode utilizar ali com faixa elástica, né? Coloca a faixa elástica lá e o paciente vai realizando os exercícios, pode ser de puxada, pode ser empurrando, aí em vários vetores ali para trabalhar, dependendo da musculatura que você quer trabalhar ali do paciente, né? E também pode ser trabalhado com membros inferiores, né? Pode eu colocar ali as caneleiras ali no tornozelo da paciente e pedir para ela colocar o pé ali nos degraizinhos, né? Pode começar pelo degrau mais baixo para levantar, trabalhando musculatura flexora de quadril, né? Aí você consegue ir fazendo aí esses exercícios, fortalecendo essas musculaturas aí também de membros inferiores, utilizando aqui no caso caneleira e também o espaldar. Não é também só para isso, né? Tem várias formas também você utilizar o espaldar. Pode ser utilizado para alongamento, né? E entre outros exercícios aí também de fortalecimento. E as bolas suíças, né? Que a gente pode utilizar tanto para alongamento, né? Que a gente conhece bastante aí os alongamentos utilizados aí no Pilates, sobe na bola, né? Alonga toda a musculatura, né? Ou com a mão, né? Sobre a bola, levando a bola lá na frente, também trabalhando a musculatura, mas também a gente pode utilizar como forma de exercício, como mostra aqui também, um trabalho de agachamento com auxílio da bola, né? Que daí, no caso ali, ela vai agachar, vai escorregar, levar o quadril lá para trás e conseguir realizar um exercício de agachamento. Bem interessante também. E que encerrou. E aí, pessoal, alguma dúvida sobre o material? Alguma coisa ali que vocês viram que não entenderam? Ou se tem algum aparelho que vocês lembram aí que a gente pode discutir a funcionalidade? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, tá certo, pessoal. Podemos, então, fechar a nossa aula por hoje, né? Encerramos os nossos materiais. A partir de semana que vem, começamos aí com as revisões para nos prepararmos aí para a provinha que vem por aí. Ok? Prof, posso fazer uma pergunta? Pode. Eu não sei se tu sabe, não sei se está incluído nessas matérias tuas. A Dani mandou uma questão ali que a gente ficou em dúvida referente a umas aulas práticas que vão ser online. A gente não... Somente as híbridas. A gente não entra nessa. Ah, entendi. Tanto que se vocês entrarem lá no material de vocês, não tem material aulas práticas, né? Não. Não tem. Eu também achei que poderia ter, mas não está indo para as híbridas, é só as híbridas. Híbridas são aquelas que é modelo professor ou é modelo instituição? É aquela que é a mistura dos dois. Ah, tá. Isso, híbrida. É uma misturinha dos dois. É que ela tem 3 aulas com o professor e uma aula Eu acho que é pelo sistema. Acho que é ciências morfuncionais. Acho que as ciências morfuncionais. Ciências morfuncionais
Eu tenho uma ciências emocionais que assim, que foi a que eu dei aula ontem. Que daí a gente teve essa aula prática. Então Mas tá como a bom. nossa é DIB, não entra nessa de aulas práticas. Seria bem interessante, E mas professor, diga. é você que faz a prova desse bimestre? Não, eu acho que não. Ai. Não era para ser. Tipo assim, ó, se não tivesse a pandemia, não seria. Então, como não foi falado nada pra gente, que a gente tem que realizar essa prova, mas eu acredito que essa prova vai vir lá de Sampa, aquela prova top. Top. Mas vai ser online, né? Provavelmente. Sim.